Obrigada. Bom dia a todos vocês. Eu agradeço muito pelo convite feito pela CSB. É uma honra para mim estar conversando com vocês aqui. Não é a primeira vez que eu participo desses encontros de vocês e estou muito feliz de estar mais uma vez sendo convidada para falar sobre um tema tão polêmico, tão urgente e tão impactante sobre os trabalhadores. Eu pretendo provocar muito debate entre vocês. Eu sei que as centrais estão resistindo demais à reforma e a ideia que eu tenho é de trazer argumentos para consolidar a nossa resistência à reforma da Previdência. Então, vou colocar pelo menos 5 pontos de apoio que eu penso que serão bases para a nossa luta de muito breve no Fórum da Previdência. Como vocês sabem, a situação do país é muito grave, né? Ela não é só grave do ponto de vista econômico. O país realmente tem uma situação muito grave do ponto de vista político também, porque está havendo um grande retrocesso no debate político do país, né? O campo conservador tem avançado de forma substancial e nós temos perdido terreno de direitos sociais e também de direitos do mercado de trabalho em função do avanço do conservadorismo no país. O grande tema é o ajuste fiscal. Imaginem uma nação do porte do Brasil ser reduzida a um debate sobre ajuste fiscal. É dramático, né? É dramático. Então, a austeridade fiscal passou a ser, se não a única alternativa para tirar o país da recessão, mas, se não a única, a principal. Esse é o grande debate hoje no campo econômico. E isso, para os trabalhadores, é um grande pesadelo, porque toda vez que o governo fala que vai fazer um ajuste fiscal, os trabalhadores sabem que isso vai significar a precarização na área de saúde, na área de educação, que isso vai significar salários do setor público menores, que isso vai significar a mudança no cálculo do salário mínimo, fora, né, as ameaças rotineiras ao sistema previdenciário e ao sistema de assistência social do país. Então, é um pesadelo que a gente está atravessando, de fato, com as crescentes ameaças de redução de direitos sociais. O governo tem divulgado que a Previdência passou por um déficit em 2015 de algo em torno de 85 bilhões de reais. Gravem esse número. A Previdência teria um déficit de 85 bilhões de reais. Certo? E que, por isso, as reestruturações nesse sistema seriam as prioritárias, seriam, inclusive, mais importantes do que uma reforma tributária, certo? Bom, e o que o governo está no ar propondo? Que a gente lê nos jornais, que tem sempre um economista do governo anunciando, né? Em primeiro lugar, o governo pretende reeditar a CPMF. Em segundo lugar, o governo pretende aumentar a DRU, a desvinculação das receitas da União. Hoje, as desvinculações da Receita da União são de 20%, o governo pretende aumentar para 30%. Como vocês sabem, essas desvinculações significam receitas que são constitucionalmente destinadas à área social, à Previdência, ao SUS e à assistência social. 20% do total das receitas são desviadas, né, para gastar onde o governo destinar, principalmente no pagamento de juros. Então, o governo pretende aumentar essa margem de retirada de recursos da área social de 20% para 30%. Também pretende fazer a unificação dos sistemas de previdência, fazendo as mesmas regras para trabalhadores rurais e urbanos, homens e mulheres, trabalhadores do setor público e do setor privado. Também pretende estabelecer uma idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição. E eu gosto muito de fazer uma parte, quando se fala disso, porque quando há debates na televisão, o que parece é que nós temos um sistema previdenciário tão benevolente que não tem idade mínima, o que não é verdade, né? A idade mínima de aposentadoria, obrigada, no país é de 65 anos para os homens e de 60 anos para as mulheres. As aposentadorias por tempo de contribuição, que representam menos de 50% do total das aposentadorias, é que não tem uma idade mínima. Os homens que contribuem por 35 anos e as mulheres por 30 anos podem se aposentar, né?
mas sobre eles, como todos sabem, recai o fator previdenciário ou, agora, a progressividade 85-95. Quer dizer, já há regras que limitam, né, os benefícios para as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição. O governo já fez uma mudança em dezembro de 2014. Ainda nem esfriou essa mudança, o governo já entra com outra proposta de estabelecer uma idade mínima, né? Então, a gente vive esse aperto, né? Esse constante ataque, e sempre significa o quê? Redução de benefícios, sempre, né? A ideia é fazer ajuste fiscal mesmo. O governo também pretende desvincular o piso previdenciário do salário mínimo. O governo não diz isso abertamente, mas economistas de dentro do governo falam sobre isso, né? Que o salário mínimo tem sido corrigido acima da inflação e que não é possível corrigir também os benefícios acima da inflação, quer dizer, ganhos reais para os benefícios sociais. Não vai mais ser, provavelmente, viável isso, segundo o governo, certo? Outra coisa que o governo pretende acabar é com o acúmulo de benefícios. Uma pessoa que recebe aposentadoria não pode receber aposentadoria e pensão, ou um ou outro, né? Claro que a aposentadoria é sempre maior que a pensão é parcial, certo? Não vai mais poder haver esse acúmulo, essa é uma das propostas, né? E o governo pretende que essas regras sejam regras de transição, que elas vão ser estabelecidas entre 15 e 30 anos, num período de tempo de 15 a 30 anos, para serem totalmente consolidadas. Então, o que está justificando todas essas medidas que eu considero desnecessárias e draconianas, né? O que está justificando é a ideia de que nós temos uma população que envelhece progressivamente. Nós teremos em 2040, 2050, um número de idosos que será 3 vezes maior do que o número de pessoas jovens e ativas, né? Nós temos uma baixa taxa de fecundidade no país, e isso traria no futuro um aumento dos gastos com os idosos, tanto em termos de pagamento de benefícios, quanto em termos de gastos com saúde pública, né? E teremos uma arrecadação menor, porque haverá um menor número de trabalhadores ativos. Então, vai aumentar a despesa e vai reduzir a receita, o que implicaria numa rota inviável de um sistema de previdência público. Então, o governo quer fazer os ajustes hoje para evitar que isso aconteça no futuro. Então, vejam bem, eu tenho dito em todos os lugares por onde eu tenho feito palestra, o governo foi acometido de um senso de responsabilidade com o futuro, que ele não dispensa a segurança pública, a educação, ao saneamento básico, à saúde e nem ao meio ambiente, certo? É um senso de preocupação com o que ocorrerá em 2040 e um certo descuido, para não dizer em alguns casos desprezo, pelos problemas atuais, prementes de hoje, certo? Então, a gente tem que, de fato, mergulhar na pesquisa sobre previdência e apontar o que realmente está justificando essa reforma, certo? Há alguns técnicos que chegam ao auge da honestidade. Eles dizem, olha só, de fato uma reforma da Previdência não vai significar nenhuma redução de gasto no curto prazo. É mesmo? Então, por que vai fazer a reforma? A reforma é para o médio e longo prazo. Interessante, né? No curto prazo, um monte de problemas, o governo parece fechar os olhos. Mas para 2040, 2050, as propostas vêm e são tratadas com muito empenho, né? Eu vou, ao longo da minha fala, apontar o que eu acho que está justificando a reforma da Previdência. Eu queria começar abrindo o tema, falando da política macroeconômica do governo Dilma. Porque não é possível falar de reforma da Previdência, né, sem falar de política macroeconômica, porque ela afeta diretamente a Previdência. Ela vai fazer com que se justifique uma reforma da Previdência. O que aconteceu? A partir de 2011, há uma clara reorientação na política macroeconômica do país, sem dúvida alguma, né? A economia brasileira foi consecutivamente desativada de todos os mecanismos de crescimento que nós tínhamos. A taxa de juros começou a subir a partir de 2013, né?
houve o que eles chamam de política macroprudencial, que significou a redução progressiva do crédito. O corte de gastos no orçamento fiscal, principalmente de gastos com investimentos, que foi absolutamente brutal, o corte de gastos com investimentos. Depois eu vou mostrar os dados para vocês. O governo começou a dar aporte menores para os bancos públicos, principalmente para o BNDES, e aporte também menores para as empresas públicas, particularmente para a Petrobras, após 2014. Então, esse conjunto de instrumentos de política macroeconômica derrubaram a economia. Derrubaram a economia vem sendo derrubada desde 2011. O ajuste fiscal que o governo vem fazendo começou desde 2011. Eu tenho um artigo que, em parceria com uma colega do Instituto de Economia da UFRJ, mostrando que o governo corta sistematicamente gastos desde 2011, inclusive na área social. E, no entanto, o governo está sempre sendo cobrado pelo ajuste fiscal. Está sempre sendo apunhalado para fazer um ajuste fiscal maior, certo? É claro, o ajuste fiscal nunca vai funcionar, porque fazer austericídio, fazer austeridade fiscal, sempre acaba resultando num resultado pior, porque o ajuste fiscal provoca queda de receitas e aumento de despesas. Por que cai a receita? Porque quando o governo gasta menos, implica menos renda na economia. Menos renda na economia significa menos demanda. Uma demanda menor faz com que os empresários recuem na produção. Então, eles recuam no investimento privado. O governo cortou o investimento público, o investimento privado caiu. E a gente costuma dizer em economia que o grande determinante do investimento privado é o investimento público, certo? É ele que estimula as empresas a produzirem. Porque ele cria renda, cria demanda. Como o investimento privado recua, o desemprego aumenta, os salários caem, as margens de lucro produtivo também caem e, obviamente, a arrecadação diminui. Por outro lado, quando a economia vai desacelerando, os gastos públicos aumentam. Os gastos com saúde pública aumentam, porque as famílias param de ter condições de pagar planos de saúde, e mesmo porque os planos de saúde entraram numa crise terrível, exatamente por isso, pela inadimplência também das famílias, as famílias estão endividadas, certo? E agora endividadas e sem renda ou com baixa renda. Então, isso faz com que elas tenham que procurar os serviços públicos, aumentam os gastos com educação pública, aumentam os gastos com saúde pública, aumentam os gastos com seguro-desemprego. Então, não tem como fazer ajuste fiscal com uma economia em recessão. Quanto mais o governo aprofunda o ajuste fiscal, menos ele consegue resultados favoráveis, certo? Mais a despesa sobe, mais a receita cai. Então, é uma fórmula demoníaca, não vai funcionar. Como não funcionou nos últimos 4 anos, como não funcionou ano passado, que foi um ano de profunda recessão. O PIB provavelmente deverá cair próximo de 4% negativos, quando o IBGE fechar esse número daqui a pouco, daqui a mais 2 meses. Então, o que é mais chocante é o corte do investimento público. Eu trouxe aqui, para onde eu aponto? Para onde eu aponto, gente? Aqui. Para vocês verem nessa pequena tabela, bem sintética, a comparação entre o período 2007 e 2010 e o período 2011 e 2014. Dá para ver que o gasto do governo central com investimento público entre 2007 e 2010 foi de 35% em termos reais, em média, ao ano. Enquanto que no governo Dilma, entre 2011 e 2014, a taxa de investimento público foi de apenas 0,7%. Entenderam? Você cair de 35% para 0,7% é um tombo muito grande. É claro que isso ia ter repercussões. É claro que isso ia desacelerar a economia. Não tem como não desacelerar. Reparem que não houve apenas uma queda brutal, mas houve uma instabilidade enorme do investimento. Dá para perceber aqui que em 2011, por exemplo, no primeiro ano do governo Dilma, o investimento cai menos 10%. Em 2013, menos 4,4%. E ele só é significativo em 2014 por causa das obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Entenderam? Que foi transitório.
A gente ainda não sabe exatamente a magnitude da queda do investimento em 2015, mas foi muito, muito maior, deve ser algo próximo ao que caiu em 2011. Até setembro, a queda do investimento tinha sido de 6% negativos. Então, essa queda, insisto, se o governo não investe, ele não estimula as empresas a investirem, porque o poder que o Estado tem sobre a economia é muito grande, né? Imagina um Estado que sai de uma taxa de investimento, uma taxa de crescimento do investimento de 35 para 0,9, né? Então, mas o que eu quero dizer, o centro do meu argumento aqui, é que essa queda do investimento não deve ser vista como um ajuste fiscal conjuntural, né? Algo feito em meio a uma crise mundial. A meu juízo, essa retirada do Estado da economia significa um projeto privatizante para o país, significa uma reformulação das funções do Estado, que é radicalmente diferente em 2011, 2015, do que era entre 2003 e 2010, né? Não seria um exagero dizer que nós estamos numa rota privatizante aceleradíssima, radical, certo? Que o Estado tem se retirado com a crença de que deve abrir espaço para o capital privado, deve abrir espaço para a iniciativa privada, e isso pode ser visto através dos leilões de concessões de infraestrutura pública na área de rodovia, portos, aeroportos, ferrovias, hidrelétricas, áreas do pré-sal, certo? Assim como através dos incentivos tributários enormes no setor de educação, no setor de saúde, né? E agora com a redução dos direitos sociais. É um esquema de privatização, e eu vou defender um argumento a mais, de financiarização da economia brasileira. Então, não se retira o Estado nessas proporções sem ter por trás um projeto político diferente. O pacote de desonerações. Vamos falar do pacote de desonerações. O governo Dilma fez uma política fiscal que supostamente era destinada a conter gastos, mas não fez só isso, ela não fez só a contenção de gastos, né? Fez também uma renúncia de receita de grandes proporções. É isso que eu vou mostrar agora. Eu sei que os números estão pequenos, não sei se dá para enxergar direito, mas os números, o tamanho é pequeno, mas a grandeza é gigantesca, certo? Reparem bem, o governo Dilma fez em 2014 uma renúncia de receita total de 253 bilhões de reais. Em 2015, 282 bilhões de reais de renúncia de receita. E em 2016 estão previstos 271 bilhões de reais de renúncia. Qual é o ponto? Por que essas renúncias foram feitas? Qual era a ideia? A ideia era estimular os investimentos privados, principalmente na área de indústria, mesmo sabendo, né, que a boa teoria mostra que os impactos das desonerações no investimento são altamente duvidosos. E, de fato, no caso brasileiro foram, porque com todas essas desonerações que foram praticadas a partir de 2011, reparem que as desonerações elas vêm num crescendo, mas a partir de 2011 elas dão um salto como estratégia, certo? E, no entanto, os investimentos desabaram. Quer dizer, foi um retumbante fracasso a política de desonerações. Aliás, a política fiscal do governo Dilma é um fracasso. Os resultados são completamente contrários àquilo que o governo espera e muito perniciosos àquilo que a população tem que receber, certo? Eu quero chamar a atenção para as desonerações na área da Previdência, na área da Seguridade Social, que é essa coluna em amarelo, tá? Essa coluna em amarelo são o total das desonerações das receitas da Seguridade Social. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2015, dos 282 bilhões de reais de renúncia, 157 bilhões eram da área de Seguridade Social. 157. Quanto foi que eu disse mesmo para vocês que o governo dizia que era o déficit? 85 bilhões. E a renúncia de quanto? 157 bilhões. Vocês acham que é razoável para a sociedade brasileira aceitar
uma reforma da Previdência que corte benefícios, sabendo que o governo abriu mão em favor do lucro das empresas, de uma receita que é 3 vezes maior do que o suposto déficit, quase 3 vezes maior do que o suposto déficit. Impossível, né? É absolutamente inviável o governo supor que os trabalhadores vão aceitar que agora, depois de fazer tanta renúncia de receita, os gastos se ajustem a essa receita menor. Como se a gente não estivesse percebendo o jogo. Você achata a receita para depois fazer a reforma? Você induz ao déficit da Previdência, porque a Previdência ainda não tem déficit, vou mostrar os números daqui a pouco. Com tudo isso, a Previdência ainda não tem déficit. Mas se o governo continuar com isso, vai ter o déficit. Eu dizia, olha só, se vocês vão continuar com essa política de renúncia, gente, são 42 bilhões de renúncia só de CPMF, ai meu Deus, não sai a CPMF da minha cabeça. De contribuição social sobre o lucro líquido e COFINS, 42 bilhões de COFINS ao ano de renúncia. Entenderam? Só na área do INSS, só de contribuição sobre a folha e contribuição no INSS dos trabalhadores, dos empregadores, dos funcionários avulsos, dos autônomos, a renúncia em 2015 foi de 62 bilhões de reais. 62 bilhões. Se o governo bota isso para dentro da receita, isso eu não estou considerando a DRU, hein? Não estou considerando a DRU, que é 20% em cima das receitas que entram. Essa aí não entraram que o governo renunciou, mas das que entram o governo fica com 20%, entenderam? Isso, agora querem que chegue a 30%. Isso sem contar com a sonegação. Entenderam, gente? Tem muito terreno para discutir antes de querer cortar os gastos. Certo? É realmente inaceitável, intolerável que agora a sociedade tenha que absorver uma redução de benefícios. Mas tudo isso é um projeto de privatização. Isso não é simplesmente ajuste fiscal. O ajuste fiscal é um pretexto. O ajuste fiscal é um pretexto para empurrar as pessoas para os esquemas de previdência privada. Olha só, olha o que acontece. O governo deteriora o SUS. Tem tudo isso de dinheiro que podia ir para o SUS também, certo? As renúncias, é porque eu não trouxe, as renúncias na área de saúde são gigantescas, o que o governo abre mão, certo? Na área de saúde é outra fábula, como hoje eu vim falar só de previdência, eu não trouxe, mas é outra fábula de dinheiro que não entra no SUS por renúncia do governo, certo? Bom, aí o que o governo faz? Precariza o SUS. As famílias que pensam que não vão conseguir ser atendidas se elas forem a um posto de saúde, a um hospital para uma emergência, né, elas acham que numa situação muito difícil, elas não têm condições de esperar por uma cirurgia que só vai acontecer 3 meses depois, por um exame que só vai acontecer 5 meses depois, o que é que elas fazem? Elas fazem um plano de saúde num banco. Né? Um plano de saúde que é péssimo, aliás, péssimo, que também vai gerar tempo de espera, que tem uma qualidade ruim e tal. Então, as pessoas, em função da precarização da saúde, são empurradas para os planos de saúde. É o mesmo raciocínio para a Previdência. Se você chega à conclusão que você vai se aposentar com uma renda muito baixa, que não vai garantir o mesmo padrão de vida que você tem hoje, nem sequer pela metade, qual é a reação das pessoas? Correrem para um banco e fazerem um plano de previdência complementar num banco privado, certo? Não é essa a reação das pessoas? Então, quem deseja o ajuste fiscal? E por que deseja o ajuste fiscal? É para que o governo tenha sound finance, como a gente fala, né? Saúde financeira. Não é para ter saúde financeira, porque ajuste fiscal traz piora da saúde financeira, né? É para privatizar, é para financeirizar os serviços públicos. É assim que se financiariza na área de saúde, porque você empurra todo mundo para os bancos, e é assim que se financiariza na área de previdência. Mas não é só aí não. Na área de educação, a mesma coisa. Quem aqui não tem um filho que quis passar numa universidade pública e não conseguiu porque o número de vagas é pequeno? Muitos. Como é que o governo reage? O governo reage dizendo, não tem problema não, filho, eu pago um FIES, eu te dou um FIES, certo? O que é o FIES? É um financiamento com taxa de juros exorbitantes para o estudante ir para uma escola privada com qualidade muito sofrível, né? Com relação às escolas públicas, e saia da universidade com uma dívida sem antes ter um emprego. Isso se chama financiarização.
né? Os estudantes americanos, hoje, né, estão com dívidas arquilhadárias nos Estados Unidos, porque o esquema lá é de privatização. Você não tem dinheiro para pagar, então você pega um empréstimo e vai frequentar uma escola privada. A outra coisa é o ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é o governo assegurando uma vaga para um cidadão brasileiro com uma bolsa numa universidade privada, ao invés de oferecer essa vaga nas universidades públicas com um nível de qualidade infinitamente superior das empresas privadas na área do setor de educação. Entenderam? Isto é ou não é um processo de privatização? Sendo que essas empresas todas que proporcionam educação em nível superior estão todas na Bolsa de Valores. Vocês sabem disso, certo? Essas universidades, essas faculdades privadas estão com ações em Bolsa de Valores. E o governo assegura uma bolsa ao invés... O reitor da UFRJ propôs ao governo que para cada uma vaga que ele gasta com um estudante numa escola privada, ele criaria 3 na UFRJ. Ele se propôs, você não paga para eles o dinheiro, paga para mim, eu crio 3 aqui na UFRJ. Entenderam? Então, esse é o problema que a gente está enfrentando. Não é só um problema da Previdência, é um projeto político de poder privatizante e radicalmente financiarizante. Esse é o ponto, né? Depois desse pacote de desonerações todos, o governo colheu, como eu disse antes, redução do investimento. Mas a redução do investimento atingiu principalmente o setor de indústria, que é o setor que mais contribui, né? As receitas do governo partem principalmente do setor industrial. O setor do agronegócio, ele é altamente desonerado, e o setor de serviços também. É muito mais desonerado que a indústria, certo? Então, o investimento cai muito mais na indústria, e particularmente na indústria automobilística, de tal forma que o crescimento, a taxa de crescimento da indústria foi uma queda de 8,3%, representou uma queda de 8,3%, né, em 2015, e já tinha caído 3% em 2014. É claro que eu estou fazendo todo esse raciocínio para chegar à conclusão que o desemprego aumentou muito. Em 2015, nós perdemos 1.500.000 postos de trabalho formais com carteira assinada, segundo dados do CAGED. O rendimento dos trabalhadores também caiu. Teve uma perda de 3,7% em 2015, que foi a maior queda desde que começou essa estatística, em 2002. Né? Nós tivemos também uma perda na massa de rendimentos reais dos trabalhadores. Ela caiu 5,3% em relação a 2014. Né? Então, o que acontece? Se a gente perde empregos, perde salários, né, perde massa de salários e aumenta a informalidade em consequência disso, o que vai acontecer? Queda na arrecadação da Previdência, queda na arrecadação da Seguridade Social. Né? Vou mostrar para vocês essa queda aqui. Essa queda aqui é do emprego, né? A criação de vagas formais está mostrando ali em vermelho que nós perdemos 1.400.000 empregos em 2015. E aqui a queda na receita total da Seguridade Social. Eu não sei nem para onde eu ando, se eu fico para cá, eu fico na frente. A queda. Percebam que a queda começa em 2011. A queda na receita da Seguridade Social começa em 2011 e não para de cair até que em 2013, 2014 e 2015 as taxas de crescimento são negativas. Né? Em 2015, caem as receitas da Seguridade Social em menos 10%. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A Seguridade Social, ela depende da política macroeconômica, ela depende da geração de empregos, ela depende do nível de informalidade, ela depende da massa salarial. Se a política macroeconômica for uma política recessiva, ela afunda a Seguridade Social. Foi isso que aconteceu na Europa. Né? Tem várias teses mostrando que o ajuste fiscal que foi feito na Europa foi propositalmente para provocar a recessão e destruir o sistema de proteção social europeu. Desmantelar. Exatamente isso que está acontecendo conosco. O governo foi capturado pelo mesmo discurso conservador de ajuste fiscal que está levando a economia à recessão e que vai possibilitar o desmantelamento do nosso sistema de proteção social. Isso é pensado na prancheta. Ninguém me convence do contrário. Certo? Isso é uma coisa bem bolada, né? Bom, então,
essas desonerações todas que vocês viram, que a gente falou aqui, e que proporcionam essa queda brutal de receitas, certo? Foi feita sem pedido nenhum de contrapartida. O governo não pediu, em troca, elevação de investimento às empresas, não pediu geração de emprego às empresas que foram desoneradas, não pediu preservação ambiental, não pediu em troca garantia de direitos trabalhistas, não pediu em troca a proteção social, que deveria ser, no mínimo, pedida em troca de tamanha desoneração. Então, não há contrapartida, é dinheiro que se transforma em margem de lucro, é apropriação privada de recursos públicos, certo? Então, eu quero chegar à conclusão aqui com vocês que não tem nada errado com a Previdência. Não tem nada errado. O que está errado é a política macroeconômica. O que está errado é o modelo macroeconômico do governo, que é uma política caótica, uma política recessiva, que representa um pesadelo para os trabalhadores. A nossa luta é contra a política macroeconômica. Não tem nada a ver com a Previdência, ela está sendo atingida de fora para dentro. De fora, ou seja, da política macro, para dentro, para a queda de receita interna dessa Seguridade Social. Vou mostrar para vocês aqui. Opa, peraí, voltando. Eu ando com esse quadro pendurado em mim desde que eu nasci, né? Porque eu sou a pessoa, além da Anfip, né, que fala que a Seguridade Social é superavitária sempre, nunca foi deficitária, certo? Nunca foi deficitária. Apesar da DRU e das desonerações, né? Apesar daquele bolo de 155 bilhões de desonerações que foram dadas em 2015, certo? Olha o que aconteceu. Desde 2007, esse quadro está resumido, está de 2007 a 2014, mas eu tenho ele desde 1990. De 2007 a 2014, a Seguridade Social tem gerado superávit gigantesco. Em 2012, foram 78 bilhões de superávit na Seguridade Social. 78 bilhões. Eu não fico feliz de dizer isso, não. São 78 bilhões que não foram gastos com os trabalhadores, entenderam? Que não foi gasto com saúde, que não foi gasto com previdência, que não foi gasto com Bolsa Família. São 78 bilhões que saem da Previdência, saem do SUS, certo? Então, e provavelmente quase tudo para juros, né? Deve ter ido para outras despesas também. 78 bilhões de reais em 2012, pois o feito da presidência foi transformar esse superávit num montante cada vez menor. 2013 ele cai para 67, 2014 ele cai para 35 e em 2015 ele cai para 16 bilhões. Entenderam? Vai ser fácil fazer uma reforma, porque a população brasileira, de tão massacrada pela ideia de déficit, né, porque se transformou num mantra, virou um lugar comum dizer que a Previdência é deficitária, né? O senso comum já absorveu isso como uma verdade absoluta. Todo mês, o William Bonner repete no Jornal Nacional, no início, não é até espero, já conheço essa história. Na primeira semana de todo mês, ele diz quanto foi o déficit da Previdência no mês anterior, certo? Então, as pessoas estão massacradas pela ideia da reforma, mas prestem atenção, já está em 16 bilhões o superávit, que já foi de 72, já foi de 78 bilhões, certo? Porque as receitas têm caído consecutivamente, em função das desonerações e do baixíssimo crescimento econômico, para não dizer recessão que a economia brasileira está atravessando. Então, gente, apesar de tudo isso, ainda tem superávit. Vocês não imaginam a aflição com que eu fui calcular esse resultado de 2015, Antônio? Eu achei que não ia dar. Falei, meu Deus, vai dar déficit, e agora? Agora o governo vai dizer que nem a Anfip, nem lá a professora Denise não tem mais nem razão, vai ter reforma mesmo, acabou, né? Aí eu achei 16 bilhões, gente, eu fiquei sem dormir 2 noites. 2 noites sem dormir. A minha aflição, vocês não têm noção da minha aflição. Porque, gente, imaginem a quantidade de pessoas que deixou de ser assistida no SUS por causa da queda desse superávit. Imaginem a quantidade de pessoas que deixou de receber o Bolsa Família por causa da queda desse superávit. Eu não durmo com isso, não durmo. Os médicos conversam comigo, o pessoal do Conselho Nacional de Saúde, os médicos, né? Do Conselho Nacional de Saúde, não. O Sindicato dos Médicos falam que está acontecendo um verdadeiro genocídio no Brasil.
porque as filas de espera por cirurgia, né, montam a 14 mil pessoas na fila de espera, entendeu? E a demora é enorme, né? E aí você vem com um resultado desses, a conclusão é imediata. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram com essa queda de superávit, dessa forma? Entenderam, gente? É muito grave, a situação é muito grave. A nossa reação tem que ser proporcional. Desculpa, eu até fico emotivo com essas coisas. É preciso dizer também, né, que a reforma da Previdência, assim como o ajuste fiscal, começou a ser feita muito antes do que o governo está anunciando agora. Vocês muito bem sabem que em 2012 o governo, né, regulamentou a Previdência Complementar dos servidores públicos. Não sabem disso? Em 2012, os servidores públicos passaram a contribuir, os novos servidores, né, os entrantes, a um fundo de previdência complementar, né, que, a partir de agora, eles só vão receber o teto do INSS e o resto eles terão que ir buscar com aplicações financeiras em bancos. Aplicações financeiras em bancos. Vai ser o maior fundo que os bancos já administraram na história deles. Um presente do governo Dilma, né? Porque antes esse dinheiro, ele ia para dentro dos cofres públicos, agora ele vai para um banco privado. Ele irá. Desculpa. Só um minutinho. Eu sou funcionária pública, essa foi demais, entendeu? 2012. Então, a partir de agora, nós entregamos os salários mais estáveis e mais elevados da economia brasileira para contribuírem para um fundo privado de previdência. Algo que poderia estar entrando nos cofres públicos, saiu daí. Bom, aí depois de 2012, o que faz a presidenta? Em 2014, 31 de dezembro, no apagar das luzes do primeiro governo, ela anuncia que vai haver reformulação nas pensões, né, na aposentadoria por tempo de contribuição, no abono salarial, no seguro-desemprego, no auxílio-doença. Estão lembrados disso? 664 e 665. Exatamente, 664 e 665. 2014, dezembro. 2016, nós já estamos com a mesma ladainha de reforma, novamente. Entenderam? Isso é um pesadelo. Né? Ninguém tem paz nesse país. Né? Ninguém sabe do futuro. Porque o tempo inteiro, né, o governo trabalha contra os benefícios que os trabalhadores terão, não apenas com a aposentadoria, isso mexe com o auxílio acidente, isso mexe com o auxílio doença, isso mexe com a licença maternidade, com as pensões, entenderam? É muito grave, muito grave. Então, eu queria falar de duas coisas agora, só para encerrar. Eu queria falar da hegemonia do discurso do problema demográfico, que é o que está servindo de base para a reforma da Previdência no mundo, certo? Olha, você pode ter uma visão dramática, né, catastrofista dessa situação, ou você pode ter uma visão otimista. Eu escolho a visão otimista por profissão, eu sou economista e eu sei o que significa um impacto de um gasto com a Previdência. É tudo de bom, né? Qual é o grande problema do capitalismo? O grande problema do capitalismo é desemprego e insuficiência de demanda, insuficiência de consumo, em função de que grande parte dos trabalhadores não conseguem um posto de trabalho quando eles precisam, quando eles estão aptos e desejosos a trabalhar, eles não conseguem um posto de trabalho. Então, o grande problema no capitalismo sempre foi como gerar mais empregos, como aumentar a renda. Sempre foi insuficiência de demanda. Pois bem, o que é que o futuro nos mostra? Que nós vamos ter mais idosos. Nós vamos ter uma demanda contratada para o futuro. Vocês entendem isso? Nós vamos ter uma demanda contratada. Nós não precisamos sofrer de insuficiência de demanda. Os idosos vão consumir sem produzir. É o melhor cenário para o capitalismo. Porque o problema do capitalismo é de superprodução, né? O problema do capitalismo é de capacidade ociosa por superprodução. Quem estuda economia e estuda as crises mundiais, sabem que quando um país entra em crise, ele passa pelo quê? Excesso de estoques acumulados,
máquinas desativadas. Desculpa, gente. Eu dou muita aula, desculpa. Então, qual é a saída? A saída é criar consumo. E os idosos vão ser esse consumo com o qual a gente não vai se preocupar. Eles vão estar lá para consumir. Agora as pessoas pensam que o governo vai pagar os idosos e eles vão botar o dinheiro no colchão, dentro de casa. Vão esconder num cofre, né? Não é nada disso. Os idosos recebem o dinheiro, nem esquenta na mão deles. Já sai direto para o mercado, para a mão das empresas. Para as farmácias, para o ônibus. Não, os idosos não pagam ônibus. Tomara que não pague, né? Porque no futuro, com essa privatização, tomara que não pague, né? Então, é energia elétrica, medicamentos, alimentação, padaria, vestuário, habitação, calçados, móveis, entenderam? É como se o governo fizesse apenas um bypass do dinheiro pelos idosos. Vai direto para as empresas, que papo mais furado é esse? Dizer que o governo está gastando com os idosos, tudo bem, está gastando com os idosos, mas vai direto para a mão dos empresários. Ou nós somos otários? Não somos, né? Então, não há prejuízo nenhum no pagamento de aposentadoria e pensões no que diz respeito aos investimentos do setor privado. Só vai estimular, certo? Vai criar dinamismo, esse dinamismo vai gerar mais emprego e os ativos jovens, embora em menor número, vão ficar plenamente empregados com o gasto da Seguridade Social. Então, eu tenho uma visão, que é uma visão keynesiana, né, keynesiano-marxista, do que vai acontecer com o futuro da população quando ela for idosa. E tem uma coisa, gente, que os políticos não estão percebendo. Os idosos serão a grande base eleitoral do futuro. Os idosos já são uma forte base eleitoral de hoje. O que esses caras estão fazendo? Estão dando tiro no pé? Estão dando tiro no pé? Esses caras não sabem que vai ter eleições logo depois? E que a massa da população será de idosos? Vocês acham que os idosos vão deixar fazer reforma? É por isso que nós o quê? Pois é, mas o idoso que vai ser prejudicado vai ter que ir para a urna. Não é possível. Tem que ir para a urna. E essa mobilização depende de nós, porque o futuro da população idosa brasileira está ameaçado. Só os idosos ricos vão sobreviver. Nós aumentamos a idade, a esperança de vida dos brasileiros, e agora o governo quer reduzir, diminuindo benefícios. Porque quando você reduz os benefícios, você precariza a vida do idoso e a vida dele se encurta. Então, isso é um projeto demográfico. Reforma da Previdência é um projeto demográfico, certo? A esperança de vida cresceu demais, mas se quer que ela seja apenas para os ricos. Os pobres vão ter aquele benefício michuruca, pago pelo Estado, no piso, salário mínimo, que não dá para viver direito, e vão morrer mais cedo. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Então, a gente tem que levar as coisas às últimas consequências, porque esse discurso claro e real não é dito na imprensa. Certo? Então, não há por que se preocupar. Mesmo assim, vocês têm que ver que a população idosa dinamiza a economia e a população idosa, ao consumir, também faz crescer a formação de capital na economia. Porque não existe investimento sem consumo. O investimento não é uma entidade autônoma que anda pelo mercado sozinho. O investimento depende do consumo. Então, quando o governo diz, nós temos que reduzir os gastos sociais, porque senão a gente não vai conseguir investir, o governo está enganando. Porque ele sabe que ao gastar na área social, surge um investimento para atender essa demanda. O investimento, ele acompanha o consumo. Isso todos os economistas clássicos já mostraram isso, certo? Mas tem mais uma coisa também. Nós vamos ter menos gasto com educação no futuro, porque a população entre 4 e 17 anos será menos numerosa. Então, a demanda por educação será menor. Vai sobrar dinheiro na área de educação. Nós vamos poder fazer a universalização da educação. Nós vamos poder elevar a qualidade do ensino.
nós vamos poder eliminar o analfabetismo da nossa sociedade. Isso traz resultados extremamente benéficos. Por quê? Porque serão trabalhadores mais produtivos no futuro, que vão poder ganhar uma renda mais alta, porque terão uma escolaridade mais elevada e que viverão melhor e produzirão melhor. Então, olha o argumento. O argumento é o seguinte: trabalhadores com mais escolaridade são mais produtivos. Trabalhadores em menor número, mas mais produtivos, eles produzem muito mais. Então, vocês que conhecem bem o Brasil, me digam uma coisa: vocês já viram as fotos do campo, da produção de soja, que é só máquina, pouquíssimos trabalhadores? Então, pensem no futuro. Vai ter, sim, um menor número de trabalhadores ativos, mas esses trabalhadores serão muito mais produtivos do que os trabalhadores de hoje. Então, não vai cair a arrecadação, não, porque vai ter tributação sobre o lucro, sobre o faturamento e sobre a folha, como é hoje. E a produção será muito maior, porque a tendência do capitalismo é o desenvolvimento tecnológico, né? E as máquinas vão substituindo os homens. E se o número de ativos diminui, isso não é um problema, porque é assim mesmo o avanço tecnológico, certo? E o resultado da produção desses trabalhadores será suficiente para manter os idosos. A Europa vive uma situação de envelhecimento da população há mais de 3 décadas, certo? A Europa vivia muito bem. Agora é que, com essa recessão, que é uma escolha da União Europeia fazer recessão, eles estão fazendo desmantelamento do sistema de seguridade social. Nós estamos desmantelando o nosso antes de ficarmos idosos. O que é isso? A população ainda nem está idosa. Olha, vou falar outra coisa aqui. Nós devíamos estar preocupados, porque entre 2022 e 2033, nós vamos ter o auge da nossa força de trabalho no Brasil, né? Vai ser a oferta mais alta de trabalhadores no país. Eu pergunto para vocês, nós estamos discutindo como nós vamos absorver esses jovens no mercado de trabalho? Não, nós estamos discutindo quanto vai cortar de benefício para 2040, caramba! Entenderam o problema, o paradoxo? Nós vamos ter o auge da força de trabalho na década de 20 dos anos 2000 e não estamos discutindo como nós vamos gerar emprego, como nós vamos dar escolaridade para esses jovens. Vai ser o ápice da sociedade brasileira, o maior número de trabalhadores no mercado. Nós estamos discutindo o que nós vamos fazer com esses jovens? Não, não. O debate é o que nós vamos fazer com os velhos em 2040, em 2050, 2060. O que é isso? Certo? Está errado, está tudo fora do lugar, gente. Nós temos que mostrar o que está fora do lugar. Está tudo fora do lugar. Outra coisa muito importante, né? Se por um lado o número de jovens, né, vai aumentar muito, o número de mulheres jovens vai ser muito grande, muito maior do que é hoje, né? A população vai crescer, o número de mulheres vai aumentar mais do que o número de homens, né? O que isso implica? Que nós temos que mudar radicalmente a política no mercado de trabalho para auxiliar as mulheres a ingressarem no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres trabalham 38 horas por semana e os homens 44 horas por semana. Por quê? Porque elas trabalham 28 horas por semana dentro de casa sem remuneração. Entenderam? Cuidando de crianças e cuidando de idosos. Essas mulheres precisam ter estímulos para terem condições de frequentar um posto de trabalho, com creches, com escolas em tempo integral, para que as mulheres possam colaborar com a renda da família, para que elas não sejam frustradas nas suas opções profissionais, porque hoje as mulheres têm suas carreiras interrompidas cada vez que elas têm um filho, porque não há creches públicas, não há escolas públicas em tempo integral, e elas têm que romper com a sua profissão, muitas das vezes, ficando com trabalhos em tempos parciais, trabalhos precários, né, subempregos, porque elas têm que ter uma jornada de trabalho em casa para cuidar de filhos e de família. Se nós quisermos vencer os problemas, o que a gente tinha que estar discutindo hoje é o que faremos para aumentar a taxa de atividade das mulheres, que é muito mais baixa do que a dos homens. É isso que tem que ser discutido, né? Como eliminar o preconceito no mercado de trabalho contra as mulheres, como eliminar o hiato salarial que existe entre homens e mulheres, injustificável. Injustificável. Esse hiato salarial existe em todas as partes do mundo, mas no Brasil ele é um absurdo. Na América Latina ele é um absurdo. Por que isso?
né? Se nós quisermos virar o jogo, né, nós temos que mudar a política de mercado com relação às mulheres e reduzir o preconceito da política macroeconômica. Mas o governo Dilma pretende igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres, o que é uma grande piada, né? É a piada do momento, as mulheres e os homens se aposentando com a mesma idade, como se houvesse qualquer homogeneidade no mercado de trabalho entre homens e mulheres, né? Aí vai para a aposentadoria e vai uniformizar, certo? As regras para homens e mulheres. O que os constituintes de 88 fizeram foi dar uma compensação às mulheres, né, no processo de aposentadoria, aposentando as mulheres 5 anos antes. Houve um reconhecimento naquele momento de que as mulheres estavam numa posição assimétrica com relação aos homens, em termos salariais, em termos de qualidade dos postos de trabalho, né, em termos de exaustão no processo de vida mesmo laboral, né, que a mulher tem a dupla jornada de trabalho e esse desgaste precisava ser compensado depois. Mas não foi só por isso, né? Se verificou pelas estatísticas do SUS que as mulheres têm doença crônica a partir dos 40 anos. Eu estou com uma pesquisa aqui, feita pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, mostrando que nós temos 57 milhões de pessoas com doenças degenerativas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, né, doenças do aparelho circulatório, doenças na coluna vertebral, né, que são hérnia de disco, certo? Vários tipos de doenças crônicas que não significam uma aposentadoria por invalidez, mas que significam a inviabilidade de se manter no posto de trabalho em condições de concorrência com o mais jovem, certo? Quando você aumenta a idade de aposentadoria, você está tirando as chances de alguém que já não tem mais condições de trabalhar. As mulheres são as maiores acometidas por doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, entendeu? E principalmente porque essa pesquisa, que é uma pesquisa recente, né, do Ministério da Saúde e do IBGE, constatou que as neoplasias malignas atingem muito as mulheres depois dos 40 anos. Então, em função do mercado de trabalho, né, e da situação de saúde das mulheres, querer uniformizar a idade, hein, moças, o que é que vocês acham? É um tremendo absurdo, né? Eu espero que os homens se solidarizem com a gente, principalmente os que têm... Eu tenho certeza que os homens que estão aqui observaram as suas mães, observam as suas mulheres e observam as suas filhas e sabem que a situação é desigual, né? A situação é desigual. Por fim, eu queria falar de uma última coisa aqui. Quando o governo fala dessas estatísticas demográficas, ele faz previsões sobre o futuro. Eu não sei se algum de vocês aqui já teve oportunidade de ver as projeções que o governo faz para 2040, 2050, 2060, e que é o que justifica a reforma. Eles vão mostrar como evolui a massa salarial no Brasil, como evolui o crescimento vegetativo, que é decrescente, a taxa de inflação, que é crescente, como a evolução do PIB, como é que é, o reajuste do salário mínimo, o reajuste dos benefícios, colocam isso no modelão, isso vira uma tabela e mostra que a gente vai ter gastos crescentes que vão superar 12% do PIB com aposentadorias. Hoje nós temos um gasto de 8% do PIB. Em 2040, 2050, ele atingiria o patamar de 12%. Pois bem, eu me dou o trabalho de olhar, né, como é que faz essas simulações, como é que eles tratam as variáveis. Me diga uma coisa, vocês acham viável alguém prever o PIB de 2040? Eu quero saber se vocês acham viável prever o PIB de 2017. É viável prever o PIB de 2017? É um chute, certo? O PIB de 2016 já será um chute. Agora vocês imaginem o PIB de 2060. Vocês imaginam o cara prevendo a inflação de 2030. Imagina prever o salário mínimo de 2040, o salário mínimo é variável política, não é uma variável econômica, o salário mínimo é variável política, depende do jogo de forças na sociedade. Pois bem, eles preveem o salário mínimo em 2030, 2040, e querem que a gente acredite nisso? Não dá, não tem condições. O cara fala de boca cheia, será 12% do PIB o gasto, baseado em quê, meu amigo?
Em que tipo de projeção? Com que credibilidade? Enfim, nós temos que questionar todas essas projeções alarmistas, catastrofistas e perguntar quem é que está interessado em fazer essa propaganda. E eu respondo para vocês: os fundos de pensão, os bancos e os fundos de investimento. É isso que está acontecendo. Eu só vou concluir dizendo 4 coisas enfileiradas aqui. Em primeiro lugar, eu repito, o governo foi capturado pelo mesmo discurso de austeridade fiscal que vem sendo usado na Europa, como instrumento ideológico de desmonte do Estado de proteção social brasileiro. O ajuste fiscal, paradoxalmente, piora o resultado fiscal, né? E deixa o Estado completamente incapacitado de fazer qualquer política de desenvolvimento econômico. Nós não vamos poder discutir mais nada nesse país, a não ser o ajuste fiscal, porque o resultado vai ser tão desastroso que não vai haver recurso para nada, né? Não vai ter mais. Então, nós não vamos poder discutir desenvolvimento econômico mais aqui, né? Em terceiro lugar, o ajuste fiscal não vai resolver o problema da inflação, porque a inflação não é de demanda. Se a inflação fosse de demanda, o ajuste fiscal era perfeito, mas não é. A inflação é cambial, é inflação de custos, é inflação de alimentos, né? É inflação de tarifas públicas. Se a taxa de juros aumenta ou se o ajuste fiscal fica mais duro, nada vai acontecer com esses preços. Câmbio é determinado de fora para dentro, né? É determinado no mercado cambial e depende dos fluxos de capitais. Depende muito dessas agências de rating, que não tem credibilidade nenhuma lá fora, só nós que damos importância para elas, né? Em quarto lugar, esse austericídio fiscal é, de fato, uma resposta ao mercado. O governo está achando que, se der essa resposta ao mercado, se colocar o Fórum da Previdência para funcionar, o mercado vai aliviar a pressão política sobre o governo. Não vai, né? Não vai. Não há saciedade. Não há saciedade por parte do mercado financeiro. Eles já ficaram com 8,5% dos juros. Gente, nós gastamos, a Fatorelli deve ter dito isso para vocês ontem, nós gastamos em 2015 501 bilhões de reais com pagamento de juros. E gastamos 380 bilhões de reais com previdência. Os 380 bilhões de reais com previdência atenderam a 28 milhões e 500 mil beneficiários, certo? Os 501 bilhões atenderam a quantos? 100 mil pessoas? Menos até do que isso. Então, a proporção é essa, né? São 380 bilhões de reais no regime, no RGPS, né? Que vão atender diretamente 28 milhões de pessoas e indiretamente 90 milhões de pessoas. Essa é a diferença. É que um distribui renda, hein? Tem mais uma diferença. Diga. Tem receita dos 390 milhões. Exato, tem receita para isso, certo? E no juro não, tem que tirar da Seguridade para pagar para eles. Juros altos, esse é o grande alvo que a gente tem que mirar. Porque o governo justifica o ajuste fiscal para pagar juros extremamente altos, certo? Juros altos causam um estímulo ao rentismo no país. Mesmo os mais bem intencionados não resistem a essa taxa de juros, que é a mais alta taxa de juros reais do mundo, reais e nominais do mundo. Não há como não haver um estímulo ao rentismo, de forma que o orçamento público brasileiro se financiarizou. A dívida pública, os juros, se transformaram na mais brutal transferência de renda, de recursos públicos para o setor privado, né? Não existe em lugar nenhum do mundo o que acontece no Brasil. A mais elevada taxa de juros, transferindo renda de uma forma tão violentamente explícita quanto à taxa de juros. E a gente tem que discutir reforma da Previdência? Não, gente. Eu espero que realmente a gente consiga evitar essa regressão social, a gente consiga evitar que esse governo anule boa parte dos ganhos que os mais pobres obtiveram na última década. Boa sorte para todos nós.